E aí, gente, como vocês estão? Como vocês estão? Conectando, conectando. Ai, muita tecnologia de manhã. Ai, ai. E aí? E aí? E aí, foi? Ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Foi. Calma aí que eu tenho que deixar aqui. Se cair, eu coloco de volta. E aí, gente? Tudo bem? Tudo bom? Mais um episódio da leitura e reflexão do Imperador Amarelo. Hoje a gente vai fazer o quinto episódio, o quinto capítulo. Vocês vão perceber que vai ser muito mais leitura da Mas tabela não tá preta, dos né? cinco. Eito? É, tá. Não tem imagem sua. Oxi. E agora? Nada. Eita. Pela. Ué, pra mim tá normal, mano. Passaram. E agora? Também não. Será que é o meu aqui? Vou É, sair e tá vou aí. entrar de novo. Peraí. É. Ué. Tá dando pau aí? Quem tá entrando tá me vendo? Eita, lasqueiro. Vem aí, vem aí. Depois eu edito isso aí. Ai. Ai. Leitura do quinto capítulo. Vocês vão perceber que é mais dos cinco movimentos. Então não vai ter muita novidade. A gente vai fazer mais as reflexões baseadas no que o pessoal escreveu. Então é o celular dele. Celular. Xing-ling. Bora, vamos ver. Esperar ele chegar. E aí a gente lendo, vocês vão ver que vai fazer muitas menções, né, da vida real. Então a gente vai ler, vocês vão perceber que é dos cinco movimentos, então fica muito mais fácil de refletir, né, usar as reflexões nesse conteúdo. Outra coisa que, se vocês estão aplicando, eu preciso saber se vocês estão aplicando na rotina de vocês, o que a gente leu, né, dos 4 capítulos anteriores, que isso também é de extrema importância para vocês conseguirem colocar em prática nos próximos capítulos, nos próximos vídeos que a gente for falando para vocês, colocar na prática de vida de vocês. Quando ele usou o fone semana passada, eita lasqueira, eu não sei qual que é o dele. Deixa ele entrar aí. Qualquer coisa eu peço para ele fazer 100. Vê se entra aí. Só muda a câmera aí, mano. Pronto. Oi. Agora iniciar aqui. Agora foi. Falaram que o teu fone tava zoado. Fala aí pra mim, só pra eu ouvir. Alô, 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 teste, Alô, teste. alô? O som tá melhor hoje, beleza. Vamos lá. Só posicionar essa bodega desse. Agora? Tá me ouvindo? Tô, eu tô. Acho que depende Não, beleza. do eco. É porque você não tava em São Paulo na última, né? É, É. Então o lá som fora. de lá era pior. Ai. Então é isso. A gente vai começar a leitura e reflexão. Vai ser meio extenso, mas vocês vão entender o que os meninos escreveram naquela época. E aí a gente vai dar
refresh aqui para vocês. Então, só estão ok? Bora lá, mestre. Oi? Então, vamos lá. Acho que é um dos maiores capítulos esse, né? Capítulo 5. O homem em todas as coisas e das 4 estações. O Imperador Amarelo diz: o Yin corresponde à falta de movimento e sua energia simboliza a Terra. O Yang corresponde ao movimento e sua energia simboliza o céu. Portanto, o Yin e Yang são os caminhos da Terra e do céu. Com nascimento, crescimento, desenvolvimento, colheita e armazenamento, de todas as coisas são levadas a efeito de acordo com a regra de crescimento e declínio do Yin e Yang. Então, o Yin e Yang são os princípios que norteiam todas as coisas. Muita vitória ou queda do Yin e Yang, a situação será de variações inúmeras. Portanto, o Yin e Yang são pais das variações. O Yin cresce enquanto o Yang está vigoroso. O Yin se torna deficiente enquanto o Yin está enfraquecido. Do nascimento à morte, todas as coisas seguem o princípio do Yin e Yang. Por isso, o Yin e Yang são os fundamentos do nascimento e da morte. Quando o Yin e o Yang estão em harmonia, o espírito desabrocha. Portanto, o Yin e Yang são as moradas do espírito. Por isso, quando tratar uma doença, deve ter como base o Yin e Yang, isto é, buscar a orientação e o desenvolvimento da doença a partir da variação do Yin e do Yang, e a fim de determinar os princípios que norteiam o tratamento. O céu se situa acima, é o cúmulo do Yang. A terra se situa abaixo, é o cúmulo do Yin. O Yin se associa à calma, o Yang se associa ao movimento impetuoso. O Yang se associa ao nascimento, como na primavera. E o Yin se associa ao crescimento, como no verão. O Yang se associa ao desenvolvimento, como no outono. E o Yin se associa ao ocultar, como no inverno. O Yang tem a função de ativar a energia vital e o Yin tem a função de dar forma corporal a todas as coisas. Todas as coisas que atingirem seu apogeu se tornam em seus opostos. Frio extremo trará calor e calor extremo trará frio. Frio tem a função de condensar e causa descida, e daí por diante se forma o turvo. O calor tem a função de dispersar, o que causa ascensão, e daí em diante se produz o luzente. Em patologia, quando a energia lúcida no corpo permanece em baixa, o calor perverso será forçado a subir, a fim de perturbar as atividades funcionais do baço e do estômago. Irá ocorrer a diarreia aquosa, com comida não digerida. Se a energia turva permanecer acima, o Yin perverso subirá em contracorrente para causar a obstrução das atividades funcionais da energia vital, e ocorrerá flatulência. Estas são as alterações viáveis ou patologias adversas causadas por condições anormais do Yin e do Yang. Continua, né? Beleza. Testa sem o fone que o pessoal tá falando. Deixa eu ver aqui. Ele faz Deixa eu tirar o fone. chiadinho, mano. Por favor. Fala aí pra nós. Vamos lá, eu vou pôr aqui. Vou falar mais uma estrofe aqui. Beleza. A energia do Yang se acumula acima para formar o céu, e a energia do Yin se deposita abaixo para formar a Terra. A energia da Terra ascende para se tornar nuvem por meio da evaporação da energia do céu. A energia do céu se torna chuva quando desce. Por isso, embora a chuva caia do céu, no entanto, é transformada pela energia da Terra, embora que a nuvem seja formada a partir da energia da Terra. No entanto, depende da evaporação por parte da energia do céu, e essas são as relações múltiplas da função Yin e Yang. O Yang determina a energia ascendente, por isso o Yang escapa dos orifícios superiores do homem. O Yin determina a forma e é descendente. Portanto, o Yin turvo escapa dos orifícios inferiores do homem. O Yang tem a função de guardar o exterior, por isso o Yang sai pelas estrias da pele. O Yin tem a função de tomar conta do interior. Portanto, o Yin se movimenta internamente pelas 5 vísceras, como todos os Yangs
fundamenta os 4 membros. Portanto, o Yang reforça os 4 membros, os 6 órgãos, ou vísceras, né? Transporta e digere a comida para nutrir o corpo. E por isso, o Yin se estabiliza nos 6 órgãos, nas vísceras, e essa função fisiológica do Yin e do Yang. Aqui é tradução, né? Digamos assim, é do Yang, que ele fala da importância de ter os dois. E se um tá mais, o outro tá menos, vai dar problemas. E geralmente dá problemas no trato intestinal, né? Baço estômago, muito por conta, quem é aluno, eu quero que vocês relembrem da questão do Jin-E. Jin-E, Wei Qi, né? Defesa de anticorpo, né? Defesa, a energia de defesa do corpo humano. Para quem não é aluno, acho que o primeiro ou segundo capítulo que você lê né, da Lund Jackman, no Jackman é Fisiologia. É. Puta, qual que é o. Da MTC mesmo. Qualquer livro. Eu tô pensando na Cláudia Fuchs. No livro dela, que é um dos melhores livros, né? Teoricamente. Tanto do Homaciócia, que é outro padrão também, só que as traduções são bem péssimas. Que ele fala bastante da energia de defesa do nosso corpo, né? O Wei Qi, Jin-Ei, etc. Então aqui o que eles estão falando é muito mais essa questão do Yang e do que a gente precisa entender o porquê que o equilíbrio deles é importante, caso esteja em desequilíbrio, vai causar todos esses problemas. E aí ele falou também que o Yang são os 4 membros. Então toda vez, presta atenção aí, toda vez que você faz acupuntura ou acupressão ou ventosa ou guaçá nesses 4 membros, lembre-se que a energia deles já é Yang. Tá, então se é Yang, você precisa prestar atenção no estímulo que você está fazendo. E na questão das vísceras, né? Ele já tem uma energia mais Yin, tá? Então é uma energia mais de pensamento, né? São energias mais de. Como é que fala? Não é de planejamento, mas são energias mais centralizadas, são energias mais fortes. Com os membros, como é energia Yang, a gente ainda consegue mexer, né? Tanto que é muito mais fácil você perder energia Yang do que energia Yin. Né? Uma vez que você perde a energia Yin, que ela tem o poder, né, de segurar, vamos dar o exemplo. No Kung Fu, eu não sei se nas outras marciais, mas sempre a mão esquerda, ela fica em cima da mão direita. Por conta disso aqui, reto. Né? Você não pode dobrar. Dobrou, já cagou. Né? E acho que tem um seriado aí do Netflix que os caras fazem assim, mano. Mas que porra é essa? É reto. Reto. Sempre reto. Braço reto. Tum, tum. Reto. Tá show. Mantém assim. Isso é uma das bases da medicina chinesa, porque ele traz essa questão do Yang. O Yang ele tem que ser reto, né? Na arte marcial ele tem que ser fixo, é a porrada. Mas o Yin tem que sobressair, porque o Yin é que dá o comando, né? O exército só ataca se o comandante mandar, né? E é mais ou menos isso, né? Antigamente, né? Agora eu não sei como é, mas antigamente as armadas só funcionavam se o comandante, né, fazia lá o imperador mandava, né, ele dava a ordem, mas o comandante aceitava ou não. É mais ou menos isso, né? Então tem até os filmes antigos, vocês vão lá, Vida Longa ao Imperador, né? Pá de gente faz isso. A ideia não é seguir o que o imperador fala, e sim, como você está no campo de batalha, você vai seguir o comandante. Se o comandante vai contra, então todo o exército vai contra. Isso está na história, tá? Então Napoleão, até o próprio Mao Tse Tung, todos esses caras, né, que foram líderes assim, de exército mesmo, Alexandre, né? Tipo, esses caras que comandavam, era o cara que tava ali. Essa energia Yang é mais ou menos isso. O capitão, o capitão não, né? O imperador, ele traz essa energia Yin. Teoricamente, ele tem essa estratégia. Mas o cara que tá lá no campo de batalha é a energia Yang. É aquele cara que vai pra cima e que, né, a gente meio que tem que observar nesses pontos. Então, o membro inferior, o membro superior, né, braços e pernas, quando você perde, você ainda consegue viver. Aqui é essa energia Yang. Agora, se você perde. Aqui os pulmões você tem dois, né? Então, se você perder um pulmão, você ainda consegue sobreviver. Se você perder um rim, você ainda consegue sobreviver. Mas se você perder o coração, teoricamente você morreu, né? Fisiologicamente. Hoje tem a tecnologia, você consegue ter um órgão ali para te dar energia. Mas caso contrário, você vai pro saco. Então, é esse o ponto que o livro fala. O Yang ele é importante para dar um movimento, mas precisa da energia Yin para falar para ele: faz isso aqui, faz isso aqui, tá? Então essa sacada que ele deixa aqui, né, de reflexão geral na prática clínica, né, associando com anatomia, neuroanatomia,
Aerofisiologia. Beleza? Bora, mestre. Vamos lá. A propriedade da água é fria e sem movimento, portanto, corresponde ao yin. A propriedade do fogo é quente e de chamas ascendentes, correspondendo ao yang. O yang é ascendente, por isso é energia. O yin é substancial, por isso é gosto, comida. O homem ingere comida nos 5 estados e absorve sua essência a fim de nutrir o corpo. Por isso, finalmente, a comida vai para o físico. Quando o físico está bem nutrido, a energia saudável se torna substancial. A energia saudável pode mais tarde produzir a essência da vida, a qual pode promover o viver e a transformação de todas as coisas vivas. O surgimento da essência da vida depende da energia saudável e a aparência física depende da comida. A comida, quando digerida e transformada, vira essência da vida, que pode finalmente substanciar o físico. Por isso, o gosto pode nutrir o físico, e os 5 sabores forem ingeridos em excesso, isso irá lesionar o físico. Por isso, a energia pode promover o surgimento da essência, mas se essa energia se tornar superabundante, pode ferir a essência. Quando a essência do sangue for abundante, pode ser ativada para se tornar energia, mas quando os 5 sabores forem em excesso, de forma a lesionar o físico, a energia também será indiretamente ferida. Portanto, a energia também pode ser lesada pelos sabores. Continua? Aqui, vocês vão ver da alimentação, que a gente sempre dá importância, né? O mestre vai continuar lendo. A alimentação é tudo aquilo que você coloca para dentro do teu corpo. Seja alimentos físicos, que é que ele está falando aqui, seja de emoção, mental, emocional, tá? Segundo ponto, aqui ele fala para comer em equilíbrio. Né? Já vou dar um spoiler, né, dos próximos estrofes. Sempre busca a regra seguinte: 70% de alimentação. Ah, eu tô com fome pra caramba. Você vai comer apenas 70%. Então você tem que criar essa, né, aí, ó, consciência de colocar para dentro do teu corpo apenas 70%. Porque se você colocar 80%, o teu corpo já vai responder, mas botou 90%, o teu corpo já vai ficar lesado. Kim, o que é isso? Rodízio. Eu tô em São Paulo capital, né? Quando a gente vai em rodízio, a gente come até morrer, né? Não vamos deixar um centavo na casa. Come que nem um maluco, que nem uma maluca, e depois fica. Ah, não consigo respirar. É isso. Ali você excedeu esse 100%. A ideia é você se alimentar de apenas 70%, que é a base, né, de jogo que a gente pode usar. 70% não vai dar problema. Mesmo se passar os 70%, não vai dar problema. Agora, se você comer mais de 80%, vai dar essa lentidão pra você. Como que você sabe? Puta, depois que você comeu, você fica meio parado. Fica paradão, paradão. Fica olhando assim. Hã? Dá um bug. Isso é porque você passou e excedeu o que o limite do teu corpo precisa, tá? É diferente aí para na prática, né? Puta, Kim, eu não sei como eu fazer isso. Quando você enche, vai no posto de gasolina, posto de combustível, você vai colocar álcool, gasolina, diesel, você põe até onde o negócio, né? Então você deixa no automático. Aí lá a pistola vai estar lá, enchendo. Geralmente os vendedores, né, os meninos lá vão perguntar: "E aí, arredonda?" Então deu 197,35. Aquilo lá bateu é o limite do carro. Só que é comum, eu aprendi isso. Antigamente era assim, eu não sei agora, né, as novas gerações como funciona. Mas o cara do posto, e aí, completa 200? Era normal isso. Todo mundo pedia, não, arredonda essa porra aí e deixa 200 conto. Não precisa, tá? Porque aí você excede, né, o carro. Teoricamente não é aconselhado. Então isso é um exemplo, né, de excesso, né, de botar até os 70, 80% e acima tem ali. Outro exemplo na prática é prazo de validade de alguns alimentos. A, a, a indústria, o mercado, ele deixa uma validade X. Então, puta, hoje é dia, nem eu sei mais que dia, vai 20 de abril. A data de vencimento é até 20 de abril. Ainda tem um período para você comer. Mas também você concorda comigo que antes do dia 20 de abril, se não tiver em local apropriado, ele vai vencer, vai, né, vai gerar mofo ali. Tem gente que come mofo e tá tudo bem. Né? Eu vou falar por mim, dependendo do alimento, eu como com mofo e não dá problema. Só que é costume, tá? E tem gente que viu a data já joga, né? Nem observa se o alimento tá bom. Nada contra também, né? Cada um faz do jeito que quiser. Mas existe essa validade, ela tem um prazo,
aceitável. Então, dependendo, tem a data de vencimento e depois tem alguns dias que você pode consumir. Então, é isso que eu quero que vocês só observem. Então, na alimentação é a mesma coisa. A medicina chinesa, o imperador amarelo, e eu também, né, como é do IG, eu vou sempre recomendar para todos os meus pacientes consumirem até 70% da vontade, da ânsia de alimentação. Após isso, vai dar pau. Beleza? Continua aí, mestre. Aí pode ler os dois. Tá. O yin determina o gosto, que é substancial. Por isso, é excretado dos orifícios inferiores. O yang, a energia que é invisível, é expirada pelos orifícios superiores. O gosto se associa ao yin. Quando pesado, pertence ao yin. Quando o gosto é leve, pertence ao yang do yin. A energia se associa ao yang, e quando a energia for densa, pertence ao puro yang. Quando a energia for fina, pertence ao yin do yang. A propriedade do yin é de ser frio. O yin umedece as coisas por baixo. O gosto denso é puro, yin. Por isso causa diarreia. O gosto leve é yang do yin. Por isso gera uma liberação do estômago e do intestino. A propriedade do yang é quente, e o yang flameja subindo. A energia densa é de puro yang, produzindo então calor. A energia fina é yin do yang, o que pode fazer evaporar a energia perversa. Quando o fogo, que é um fogo em hiperatividade, consome energia vital, causa um declínio da mesma. O fogo médio, que é o fogo normal, nutre a energia vital. Por isso, torna a energia mais saudável e forte. Desde que o fogo tenha acesso, consuma energia vital, pode interromper a energia vital de uma pessoa e dispersá-la. O fogo médio nutre a energia vital. Por isso, alguém pode ser nutrido por ele. E o fogo médio pode causar o afloramento da energia vital. Dentre os gostos do yin e do yang, os gostos acre e doces têm a função de dispersão e se associam ao yang. Os gostos amargos e ácidos têm a função de causar vômito e diarreia. E se associam ao yin. O yin e yang dentro do corpo humano devem ser sempre conservados em equilíbrio. A superabundância do yin causa enfermidades yang e vice-versa. A superabundância de yang trará consigo o calor perverso e a abundância de yin trará consigo o frio perverso. Mas essas coisas irão se desenvolver na direção oposta quando se tornarem extremas. Por isso, o calor extremo pode causar frio e o frio extremo pode causar calor. O frio é yin perverso e o calor é yang perverso. O yang produz energia vital e o yin dá forma ao físico. Por isso, é o frio perverso que lesa o físico e o calor perverso que lesa a energia vital. Quando a energia de uma pessoa for ferida, seu canal energético será bloqueado, irá causar dor. Quando o físico de uma pessoa estiver ferido, seus músculos estarão cheios de grumos e causarão inchaço. Portanto, quando primeiro o paciente sofrer de dor e depois padecer de inchaço, isso leva à enfermidade da energia vital, que fere o físico quando o paciente sofreu primeiro de inchaço e depois tiver dor. Isso se deve ao dano físico que afeta a energia vital. A propriedade do vento é alvoroço. Quando o vento perverso estiver predominante em parte, o paciente sentirá tremores. Quando o calor perverso estiver predominante em parte, estará estagnado no interior e os músculos terão inchaço. Quando o vento seco estiver predominante em parte, o fluido corporal será consumido e causará secura. Quando o frio perverso estiver predominando em parte, irá causar debilidade da energia yang, que irá falhar na circulação e gerará edemas. Quando a umidade perversa estiver predominando em parte, a água e o fluido correrão para baixo e irão causar diarreia. Pode continuar, mas pode continuar. Na natureza, há o lapso das 4 estações. As alterações dos 5 elementos produzem as 5 energias. Isto é, frio, calor, secura, umidade e vento, e assim por diante, a fim de promover
nascimento, crescimento, colheita e armazenamento de todas as coisas. Já que a natureza e o homem se combinam numa só, há como correspondência 5 vísceras para o homem. 5 vísceras do homem produzem as 5 energias que surgem, respectivamente, como excesso de alegria, raiva, melancolia, ansiedade e terror. A excitação dos humores, como alegria excessiva, raiva, etc., pode danificar as vísceras, então fere a energia vital do homem. A alteração de diversos climas, tais como frio, calor, etc., pode invadir os músculos e a pele, ferindo consequentemente o físico do homem. A raiva violenta faz com que a energia vital flua em contracorrente e force o sangue a correr para cima, causando estagnação na parte superior e, como resultante, deixando o yin ferido. O excesso violento de alegria faz com que a energia vital se infiltre em sentido descendente, resultando o yang ferido. Quando o vento perverso ataca o cérebro, o sangue pode, juntamente com a energia, fazer com que os canais e vasos se encham de sangue. Quando o sangue estiver transbordando, irá ocorrer uma semi-paralisia. Todo estímulo de alegria e raiva sem temperança e toda alteração anormal de frio e calor podem danificar a energia verdadeira do homem e encurtar sua vida. Por isso, o yin em excesso irá virar yang, e o yang excessivo vai virar yin. Quando o corpo for afetado pelo frio perverso no inverno e a doença não surgir de imediato, esse frio ficará escondido no interior e se transformará em calor, para se tornar uma doença sazonal febril na primavera, quando o yang aumentar. Quando o corpo for afetado pelo vento perverso na primavera, já que ele se comunica com o fígado, sua energia irá se tornar abundante através do mesmo vento. Quando o fígado estiver em plenitude excessiva, o baço sofrerá restrição. Quando o baço falhar em transportar e digerir a comida, ocorrerá a diarreia aquosa, com comida não digerida no verão. Quando o corpo for afetado pelo calor perverso do verão, a doença não ocorrerá imediatamente. O calor de verão ficará retido no interior. E quando o corpo for invadido pelo vento perverso no outono, a contenção de frio e calor num contra o outro irá causar malária no outono. Quando o corpo for afetado pela umidade perversa no outono, essa irá subir e contra a corrente atacar o pulmão. Isso irá ocorrer tosse no inverno, quando o frio começar a se evadir. Aqui o resumo geral, né? Ele Vou fala da pegar questão do. Vai lá. Aqui ele fala da questão do yin yang. Ele fala da questão do excesso de um e do outro e qual o impacto que isso vai causar na vida da pessoa, né? Do nosso paciente, do ser humano no total. Ele fala também da importância de você saber o clima do ambiente onde teu paciente se encontra. Então, se está calor ou se está com vento. A gente não está falando ainda né, dos fatores patógenos, né? A gente só está falando de calor extremo e de vento extremo. E o quanto isso causa impacto e os sintomas que ele vai dando aqui. E aí teve uma parte aqui que ele fala da questão da emoção, da raiva, excitação, e etc. E também ele fala da questão do que o corpo, a doença é atacada pela energia perversa. Eu vou mudar essa frase, na verdade, para a prática clínica. A energia perversa que entra no corpo quando a imunidade, que é o yin yang do corpo do teu paciente, estiver baleado, isso é aqui no Ocidente o ataque de vírus. O vírus ele fica escondido e só vai aparecer quando a imunidade abaixar. Então, herpes, o sapinho lá, né? Nem sei se ainda é essa palavra, né? Bem, se você for mais de 30, você vai entender. Então, a herpes ataca quando a imunidade do nosso paciente cai. Aqui é a mesma coisa. Todo ataque de vírus, ele vai acontecer depois que a energia do teu paciente de imunidade, ele estiver caindo, aí vai acontecer algum ataque de imunidade, tá? Então, entende aqui, ó, puta, se o yin yang estiver em desequilíbrio, a imunidade vai cair, e se tiver uma energia perversa nele, vai atacar ele a partir do momento que
né, acontecer, porque o vírus ele vai ficar escondido, e aí quando ele estiver escondido, tudo bom? Quando ele estiver escondido, atacando ele, ele começa a ter outros tipos de problema, outros tipos de doença. Consegue passar? Tranquilo. Bora lá. Vocês pegaram? Então, energia de vírus vai impactar na saúde do nosso paciente, ela só vai acontecer, só vai apresentar sintomas se a imunidade dele cair. Então, eu só vou colocar um aditivo nesse estrofe, né? Um adicional na prática clínica. E aí depois é isso. Aí depois eu consigo falar no próximo. Que aí vai falar dos meridianos agora. Disse o imperador amarelo. Contaram-me que quando os sábios descreveram o corpo humano nos tempos antigos, eles sempre numeravam respectivamente as posições dos 5 órgãos e das 6 vísceras, resultando os pontos iniciais e terminais dos 12 canais e as localizações por onde passam. Dividir as superfícies interiores em 3 canais Yang e 3 canais Yin, em 6 desembocaduras. E cada um deles tem uma passagem acessível. Os pontos de energia que afetam os canais estão localizados em posições específicas e têm todos os nomes definidos, como os pontos Shigu. Se localizam entre as juntas dos ossos, portanto, pertencem ao osso, tendo todos os pontos, início e fim. Os colaterais, na superfície da pele, que pertencem aos 12 canais, seguem em posição favorável ou adversa. As mudanças Yin ou Yang das 4 estações têm todas uma norma regular e as superfícies, canais Yin e interiores canais Yang do corpo humano, que lhe correspondem. Essas variações estão corretas? Ibu respondeu. O leste corresponde à primavera, quando a energia Yang começa a gerar, já que a energia Yang acende e se dispersa para virar vento. Portanto, o leste produz vento. O vento faz com que a madeira floresça, e por isso o vento produz a madeira. A madeira é um dos 5 elementos e gera ácido de acordo com a energia da terra. O fígado, de acordo com a energia da madeira, ele produz ácido. O fígado mantém os tendões, por isso o fígado produz tendões. Como o fígado é produzido pelos tendões, o fígado se associa à madeira, e a madeira pode produzir fogo. Portanto, os tendões geram o coração. A energia do fígado se comunica com os olhos, por isso o fígado determina a condição dos olhos. O céu possui seu efeito sutil no desenvolvimento, e o humano tem suas formas de se adaptar às variações do Yin e do Yang. A Terra tem uma função de ativar o crescimento de todas as coisas sobre ela, já que o crescimento de todas as coisas é ativado, são produzidos 5 gostos. Durante o percurso de adaptação da alteração de todas as coisas que a sabedoria produziu, são sob efeito sutil do desenvolvimento que a deidade produz. A deidade se encarrega dos ventos no céu, se encarrega da madeira na terra. Toda conta dos tendões no corpo humano e tomam conta do fígado e das 5 vísceras. A cor dos bosques é verde, quanto aos 5 matizes, e joué, quanto aos sons. É estridente nas variações, é domínio. Os olhos são os orifícios do fígado. O gosto do fígado de madeira é ácido. A emoção do fígado é raiva. A raiva excessiva lesa o fígado, mas a tristeza pode sobrepujar a raiva. O vento em excesso irá lesar os tendões, mas a secura pode sobrepujar o vento. O excesso de ingestão de ácido poderá lesar os tendões, mas o picante pode dominar a acidez. Continua? Para aqui. Pode ir, porque ele vai falar dos 5 movimentos. Vai até o norte, mano. Não, então vou até o norte, né? Isso. Tá. O sul
corresponde ao verão. O calor é gerado na terra a partir do fogo do verão. O fogo pode ser transformado em amargor, que é o gosto do coração. A terra determina a condição do sangue, que gera o baço. Como a língua é o sintoma de tendência para a coração, o coração se associa à língua. Nos 6 climas do céu, o sul é quente, nos 5 elementos da terra é o fogo, no corpo humano é o canal, nas 5 vísceras é o coração, nas 5 cores é o vermelho, nos 5 tons é o zi, nos sons é o riso, nas variações de emoção é a melancolia nos orifícios, e a língua, o gosto é amargor. Nas ações emocionais é o excesso de alegria. Uma alegria excessiva pode lesionar o coração, mas o terror pode superpujar a alegria. O calor excessivo, ao contrário, pode lesar a energia vital. O frio pode superpujar o calor. O amargor é o gosto do fogo, e seu excesso também pode consumir a energia. E o salgado pode superpujar o amargor. O central corresponde à terra, e produz o úmido e está invisível, a terra é visível, já que as coisas visíveis são produzidas a partir das invisíveis. Portanto, a umidade da terra, a umidade produz a terra. A terra se associa à propriedade. A colheita na propriedade gera o doce. Portanto, a terra produz doce. O baço controla músculos. Portanto, terra produz pulmão metal. A boca é o orifício do baço. Portanto, se associa a ela. Nas 6 espécies de clima do céu, o central é úmido. Nos 5 elementos é a terra. No corpo humano são os músculos. Nas 5 vísceras é o baço. Nas 5 cores é o amarelo. Nos 5 tons é o gong. Nos sons é o canto. Quando a energia se torna diversa, é o soluço nos 9 orifícios e a boca nos 5 sabores. É o doce. Nas emoções, a ansiedade. O excesso de ansiedade lesiona o baço, mas a raiva pode sobrepujar a ansiedade. O excesso de umidade pode levar os músculos, os músculos, mas o vento pode superpujar a umidade. O excesso de doçura pode lesar os músculos, porém o ácido pode superpujar o doce. O oeste corresponde à secura metal, portanto, o oeste produz a secura. E a secura é invisível e o metal é visível, já que as visíveis são produzidas pelo invisível, a secura produz o metal. O gosto do metal é o picante. O pulmão se associa ao metal. Por isso, o picante produz o pulmão. O pulmão determina a condição dos pelos e da pele. O metal produz pelos e pele. O pulmão produz os rins, a água. Portanto, pelos e peles produzem os rins. O orifício do pulmão é o nariz. Por isso, está associado a ele. Nas 6 espécies de clima do céu, o oeste é a secura. Nos elementos sobre a terra é o metal. No corpo humano, se associa a pelos e pele. Nas 6 cores é o branco. Nas 5 vísceras é o pulmão. Nos 6 tons é Shang. Nos sons é o choro. Quando a respiração é adversa e a tosse. Nos 9 orifícios é o nariz. Nos 5 sabores é o picante. Nas emoções é a melancolia. E essa melancolia excessiva lesiona o pulmão. Mas o excesso de alegria sobrepuja a melancolia. E a secura excessiva lesiona pelos e pele. E o frio sobrepuja o calor. O norte corresponde ao frio água. O frio é invisível e a água visível, já que as coisas são visíveis, são produto das invisíveis, a água é produzida pelo frio. O gosto dos rins é o salgado, portanto, a água produz o salgado. O salgado produz os rins. Quando o rim obtém a essência da água, produz gordura. A gordura produz tutano, portanto, o rim produz tutano. A água dos rins produz o fígado madeira. Os orifícios
são os ouvidos, por isso estão associados. Nas 6 espécies de clima do céu, o norte é frio. Nas 5 elementos sobre a terra, a água no corpo humano são os ossos. Nas vísceras, o rim. Nas cores, é o negro. Nos tons, é o U. Nos sons, é o gemido. Quando em contracorrente ocorrerem calafrios, os orifícios do rim são os ouvidos. Sabores é o salgado, nas emoções é o terror. O terror excessivo lesiona os rins, mas a ansiedade pode sobrepujar o terror. Frio excessivo lesiona os ossos e a umidade pode sobrepujar o frio. O salgado em excesso lesiona os ossos, porém o doce pode superpujar o salgado. Todas as coisas se situam entre o céu e a terra e confiam nas energias do céu e da terra para a sua existência. O céu bem acima é Yang e a terra bem abaixo é Yin. Portanto, o céu e a terra são altos e baixos de todas as coisas. Todas as coisas surgem de acordo com essa alteração do Yin e Yang. Quando os seres humanos se associam abundantemente na energia Yang, são os homens e são da energia vital. E que se apoiam abundantemente na energia Yin, que são as mulheres, que são do sangue. Portanto, Yin e Yang são homens e mulheres da energia e do sangue. Entre as 3 dimensões das céu e terra, o leste e o sul estão à esquerda, que é o Yang, a oeste e norte estão à direita, que é o Yin. O Yang está associado à subida, o Yin à descida. Por isso, esquerda e direita são os caminhos de subida e descida do Yin e do Yang. As variações de Yin e Yang são invisíveis, mas podem ser observadas por meio da alteração da água, que corresponde ao Yin, e do fogo, que corresponde ao Yang. Portanto, a água e o fogo são os sintomas do Yin e do Yang. O Yin cresce enquanto o Yang é vigoroso. O Yin fica deficiente enquanto o Yang enfraquece. Todas as coisas se submetem a essa lei durante o curso da vida, do nascimento à morte. Portanto, o Yin e Yang são os iniciadores de todas as coisas. No corpo humano, o Yin reside no interior e o Yang no exterior. E somente quando o Yang se guarda por fora que o Yin pode defender o interior sem dispersar. Somente devido ao Yin defender no interior que o Yang pode agir fora. Esse é o caso da ação mútua do Yin e do Yang. Agora vamos pra cutucada. Vocês aprenderam tudo inverso aqui, né, malandro? Vocês aprenderam que a água é o sul e o fogo é o norte. E que terra fica na direita, né? Ou seja, o que vocês aprendem, o que as escolas do Ocidente ensinam, tá errado. Olha que pancada, hein? Nossa, mas eu fiz o curso pós-graduação de 10, 15 meses, 20 meses. Pois é, gente. Pois é. Quinto capítulo do Imperador Amarelo, o livro mais fácil de você encontrar em qualquer livraria, em qualquer, biblioteca, e quebra-se todas as regras que vocês estudam por 2 anos, 30 fucking meses. Aí você fala assim, caralho, e aí? Eles ensinam pra você o que é básico, eles ensinam pra você o que é fácil. Vai virar conteúdo de internet, nossa, os caras vão me meter a porrada, mas tá no livro, não sou eu que mandei, não sou eu que fiz. Então esse é o primeiro ponto. Não vamos cutucar ainda. Segundo ponto, ele fala aqui que o Yin Yang dá origem a tudo. Sim, o Yin Yang é a I Ching, né, que vocês chamam aqui. É o Yin Ching, que é a fonte, né, a base de todos aqueles risquinhos, né? 3 risquinhos contínuos, 3 risquinhos separados no meio. Então esse é o primeiro ponto. O Yin Yang dá origem a tudo. O Yin Yang, se você usar na Bíblia, seria Adão e Eva, vamos usar assim. Eu não manjo muito de religião, então só vou dar esse exemplo. Mas tudo é origem de Yin Yang. Aí, nessa última estrofe, que eu acho que é a principal, que fecha, pelo menos esse pensamento, ele fala que o Yang é o homem e o Yin é a mulher. Ou seja, eles precisa ser como é que a gente fala? Não vou falar de casal, mas é um círculo energético que precisa ser fluido, né? Então, antigamente, quando o livro foi escrito, era muito comum essa questão de, antigamente, uma civilização mais oriental, na verdade, toda civilização oriental, uma civilização mais antiga, era contra, né,
o padrão, né? O gênero é masculino e o gênero é feminino. Acabou, né? É o genético. E aqui ele fala bastante sobre isso, a importância da mulher para ser a energia yin. Lembra lá que eu falei no comecinho da live? Que o yin é que comanda. Querendo ou não, a mulher, ela tem o poder de coordenar os passos do homem. Mas olha a importância dessa frase. Isso até é legal, porque no Empoder até que eu falei, cara, vocês mulheres são a base de tudo. Se vocês souberem a importância que vocês têm, tudo isso muda. Só que vocês têm um olhar muito. Pode ser por conta de vivência, né? Aí eu vou falar o conteúdo da aula de ontem. Por conta de vivências, traumas e travas, que meio que vocês se fecham e vocês têm isso, tá? Embora as mulheres vão me odiar, mas né? Mulher odeia mulher. Cara, é a verdade. Nunca vi. É muita rixa. Homem não, homem é quinta série, mano. Homem aqui, mano, você... aqui, o tiozinho veio aqui e falou, mano, você precisa de ajuda? Não, tá tudo bem. É isso. E wherever, tá ligado? Tipo, a gente não tem isso. Isso é vida real, tá? Então você fala assim, puta, mas e aí? A ideia é essa. Eu preciso que vocês comecem a entender que essa energia Yang, ela, desde o livro aqui, não vamos falar de Bíblia nem de Alcorão, nada dessas palhaçadas aí também não. Mas a sacada é o quê? A energia Yin, ela tem o poder de do- orientar, coordenar. Por isso que o Yin é muito mais calmo. Por isso que os gurus são mais calmos. Por isso que os mestres são mais calmos. Porque ele tem essa sabedoria de falar, não, calma, respira. Você tá muito afoito, tá muito afoita. Para, vamos ver e estruturar. Então, quando o Adriano me pergunta as coisas lá no espaço, ou até a Isa, a gente, não, calma, me fala o que você tá pensando que eu consigo dosar no caminho. Ao mesmo tempo que a Sil, né, a Silvana, vocês conheceram ela, né, no evento do Empoderatec, ela é uma das minhas mentoras. Ela fala assim, André, cala a boca, ouve agora. Ela tem essa liberdade. Cala a boca, fica quieto agora. Agora é hora de você ficar quieto. Ela me traz isso, porque todo mentorando ou mentoranda, todo mundo que é aprendiz é muito afoito. Ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, isso aqui. O mentor ou a mentora, ela traz essa energia aí e fala assim, ô, calma, respira, me passe seus dados que aí a gente vai começar a conversar. É muito mais isso. Então o Lean, ele tem esse controle, ele tem esse poder, né? Então, um nível é o mentor. Eu e o Adriano somos mentores, né, facilitadores. Então a gente vai falando, não, calma, para, faz isso aqui, porque a gente já vivenciou, a gente já viveu, a gente já, né, atendeu, já tratou. E aí a gente consegue passar essa base para vocês. E aqui a energia Yin é da mulher, ele trata a mulher como Yin, porque, de novo, presta atenção, o Yin é o mais importante, é o Yin que coordena, é o Yin que orienta, e o Yang é o que age. O homem é ação, caramba. O homem só tem dois papéis na sociedade. Eu não sei se já perceberam isso, né? Assim como na colmeia. O homem só serve para reprodução e para trabalhar. É a única coisa que o homem serve. Não sou eu que estou falando. São as literaturas. Qualquer, né? Se você for estudar a natureza, é isso. Quem caça de verdade é a leoa. O leão só serve para dar filho para leoa. O lobo também, é a mesma coisa. Os homens só servem para isso: segurança e procriação. É a única coisa que o homem serve. Tô mentindo? É leitura. Não é minha opinião, é leitura. A mulher, ela é a mulher que manda na porra toda. Só que vocês só precisam colocar isso na cabeça de vocês, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Só que não pode usar isso como ego, porque o ego também né, corta suas duas pernas, pega bem no tendão de Aquiles e você não anda mais. Literalmente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto do livro. Ele faz uma puta tradução, meu, que usa pra vida. Isso aqui é estrofe de vida. Só que é claro, existe o bom senso. A partir do momento que o Yin é muito maior que o Yang, você afunda o Yang. Assim que o Yang é muito maior que o Yin, você vai afundar o Yin. Então, exemplo, culturas orientais são mais machistas, porque o Yang tá alto, o Yin tá lá, não existe o Yin. O Yin tá lá na casa do caralho, né? Tipo, lá é Irã, é Oriente Médio, né? Quem tem amigo muçulmano, islâmico, né? Eu convivi, paquistanês, árabe, é, quais são, marroquino, eu convivi com essas pessoas. É assim, aqui no Ocidente já começa a mudar. O yin começa a ficar, né? Tem a questão. É política, não tem como falar, é geopolítica. Só que precisa do equilíbrio. Cada um tem que saber onde pode chegar e saber lidar com essa situação. Esse é o equilíbrio, essa é a busca do equilíbrio. É muito difícil, muito difícil. Não estou falando que eu sou contra um ou contra o outro. Meu, na real, caguei pra visão. Eu preciso do equilíbrio, eu preciso da harmonia. E aí isso está se estendendo politicamente também, a gente já sabe, né? No mundo inteiro.
Visão do lado A, visão do lado B, e ninguém vê a visão do lado C. O livro, a medicina chinesa, é a visão do lado C. A gente sempre vai buscar harmonia, vai sempre buscar esse equilíbrio. Então, baseado nessa estrofe, eu quero que vocês comecem a colocar em tudo na vida. Então vamos lá. Aí, óbvio que essa é a parte bonita, né? Mas tem a parte chata. Você fala assim: o cara foi preso, ele roubou o mercado para dar comida para a família dele. Aí existe, né, outros fatores, puta, vai ser investigado, mas aí se o policial não gostou dele, vai dar porrada e etc. Mas aí ele matou o policial. Meu, não importa. Caguei também pra essa lei, porque eu não sou investigador, não sou, né, detetive dessa parada. Mas eu preciso que tudo esteja em harmonia. Você precisa ouvir a versão A, ouvir a versão B e você fazer a versão C. Presta atenção nisso de novo. Não é porque o livro fala que o yin é mais importante ou que o yang é mais importante. Ele fala que a harmonia é mais importante. Para a vida, prática clínica, para você. Agora eu tô olhando para tua cara. Se você observa, só ouve o lado A e não ouve o lado B, você já começou errado. Então, você precisa ouvir o lado A, você precisa ouvir o lado B e você precisa traçar o lado mais racional entre as duas pontas. Então vamos lá. Prefeitura de São Paulo. Foi prefeitura, né? Ou governo? Prefeitura, porque o governador é o Tarcísio. O Datena foi lá e deu uma cadeirada no Marçal. Nem deu cadeirada, né? Foi um puta teatro também, escroto pra caramba. Se desse sido uma cadeirada mesmo, o cara ia desmaiar. Ali você tem três frentes, né? Você tinha o lado do Nunes, tinha o lado do Boulos, você tinha o lado do Marçal. Quem dos três? Qual que era o menos pior? Essa aqui era de São Paulo. São Paulo é qual é o menos pior? Olha o nível que a gente tá. Bizarro também. Eu preciso que você pegue os pontos positivos e negativos de cada um e faça a sua linha de raciocínio. Só que ninguém faz isso. Ou seja, ninguém está buscando essa harmonia. Tá? Eu vou usar o exemplo de geopolítica porque não tem como. Né? Guerra da Rússia, invasão da Ucrânia, né? É isso que eles veem. É, Israel, Paquistão, Hamas, essa porra toda. Né? Geopolítica, não tem como fugir. Eu preciso que entender os dois lados, sem trazer uma opinião pré-estabelecida, pré-formada. Se você só traz uma visão mais yin ou mais yang, você já errou. Então o livro pesa muito isso. Tá? Meu, nos 5 capítulos que a gente leu até agora é sempre harmonia, sempre equilíbrio, sempre harmonia, sempre equilíbrio. Então vamos para a prática da vida pessoal, né? Sem ser geopolítica. Eu tenho 2 filhos. Um vai cutucar o outro, um vai provocar o outro. Ah, quem tá certo? O filho vai falar, ah, não, ele que começou. Essa é a frase principal. Toda criança fala isso, todos nós já falamos isso. Ele que começou. Ele que começou. Tá errado. Então fala assim, mano, o que que você fez? Por que você fez? E o que deveria ser feito? Vai punir? Pune os dois. É assim que aprende. É punição. Eu sou dessa cultura. Vai punir os dois e vai ficar abraçado até pedir desculpa. É isso aí mesmo. Eu fui criado assim, é isso. É isso que funciona. Não é punir um e dar carinho no outro. Vai punir os dois. Vocês fizeram errado, por que vocês fizeram errado? É isso que a gente tem que fazer. Então eu sou um nível bem mais hard, né? Então o que vocês acham de exigências? Você não tem nem noção do que a gente faz aqui, né, na nossa vida. Então você tem os dois lados. Eu preciso que você observe a meiuca. Entenda o lado A, entenda o lado B e faça o seu lado C. Então vamos lá, prática clínica da minha vivência. Eu não tenho uma filosofia, eu não tenho uma religião, eu não tenho uma filosofia de vida. Eu sou um cara que, né, eu sou uma pessoa que gosta de ler e gosta de ouvir muitas coisas. Então o mestre, ele tem as vivências dele, né, do espiritismo, da mediunidade dele, da sensibilidade dele. Eu tenho amigos que são da Umbanda, eu tenho amigos que são do Espíritas, eu tenho amigos que são do Islã, eu tenho amigos que são católicos, evangélicos, cristãos, ateus. Eu tenho todos esses amigos. Eu peguei o conteúdo de cada um deles, a base de cada um deles, não li a Bíblia, não li o Alcorão. E fiz a minha. Então eu tenho uma filosofia de vida que eu peguei partes de cada uma. Por quê? Se você juntar o bom de cada uma, você faz o bem. Se você juntar o mal de cada uma, você vai fazer o mal. Então essa é a sacada que eu quero deixar para vocês. A partir do momento que você só ouve o lado A e esquece o lado B, tá errado, velho. Você não buscou equilíbrio. E a gente que é da área da saúde, a gente precisa se tornar neutro. A gente precisa ser neutro, tá? Teoricamente seria isso, né? Por que de ser neutro? Porque se você atender uma paciente, aí eu falo na prática clínica de novo. Eu atendo muito abuso sexual. Abuso sexual, estupro. Em outras palavras, é estupro. Que pode ser de pai, de avô, de tio, de primo, de amigo, não importa, né? Whatever. É abuso, não importa, a gente tem que, né, entender o caso.
Se eu observar, eu também tenho puteza. Você acha que eu sou a favor? Óbvio que não. Mas eu preciso entender o porquê que aconteceu. Como aconteceu? Qual foi o gatilho que aconteceu? Entendeu? Então eu preciso investigar. Como profissional da área da saúde, como fisioterapeuta, como professor, como mentor, eu preciso entender os dois lados, tá? Isso me deixa, né? Muita gente odeia esse ponto em mim, mas eu preciso, não é essa questão de ser político, é questão de ser o correto. Eu preciso entender as duas versões, tá entendendo? Então o cliente ele vai trazer uma versão. Então se eu atender a família, eu atendo o pai e a mãe dessa família, né? O marido e a esposa. Aqui hoje em dia, né? Não tem mais nessa questão. Mas precisa ter essa energia, que aí eu vou falar mais pra frente. Eu tenho a visão do homem, tenho a visão do pai, eu tenho a visão da mãe. E eu tenho a visão do filho ou da filha. Isso é bem comum aqui na minha prática clínica. Mano, tá nascendo umas bexigas aí. O que vocês estão? Cara, eu não manjo dessa porra, mas, mano, parece TikTok essa porra, velho. Eu tenho a visão do pai, eu tenho a visão da mãe, eu tenho a visão do filho. Eu tenho que ouvir as três versões para entender o que está acontecendo. Por quê? A mãe geralmente, né, eu vou falar desse caso clínico, tá? O pai é muito mais de boa, o pai é muito mais, tá, faz aí se quiser, tá tudo bem. E a mãe é muito de prender. E a filha quer fazer as coisas, só que a mãe obriga a filha a fazer. Puta, eu tenho que estudar, mas a mãe não deixa. Né? A mãe fala, não, ela quer fazer vôlei, mas a mãe não deixa ela fazer vôlei. Não, você não vai fazer vôlei porra nenhuma, você vai estudar. Se você tirar nota alta, aí você pode fazer vôlei. A ideia é o quê? Você observar. Por que que a mãe está agindo assim? Será que a mãe nunca, né, ela teve esse trauma, essa trava? Putz, eu fui fazer vôlei, não consegui seguir minha carreira e machuquei e eu fui proibida de fazer vôlei. E aí a filha quer fazer vôlei e a mãe não deixa a filha fazer vôlei. É isso que eu quero chegar. Diagnóstico de atendimento. Observa a natureza da mãe, observa a natureza do pai, tudo que aconteceu e observa a natureza da filha ou do filho. Porque é isso que vai impactar no teu atendimento, né? É observação de fatos. Ou seja, tanto no diagnóstico que a gente faz na questão do yin yang, é isso, observa, né, a pessoa mais yin e observa a questão mais yang. Hoje, a gente já está no mundo mais atual, né? Tenho vários amigos também homossexuais, né? E adotaram crianças, né? Então você tem um homem com homem, você tem uma mulher com mulher, não, né, não binário, não binário, não importa, né? Eu não vou entrar na descrição do LGBTQIA+. Mas hoje você vai ter, em todo relacionamento, você vai ter uma pessoa com energia yin e uma pessoa com energia yang. Presta atenção nisso aqui. Você vai ter uma pessoa com energia yin e você vai ter uma pessoa com energia yang. Eu tenho amigos gays. Eles falam, tem o ativo e tem o passivo. Não importa. Você vai ter uma pessoa ali, mais energia yin, mais uma pessoa de energia yang. Esse ponto vai ter que ser em equilíbrio. Esse é o principal item na hora da avaliação. É isso que o livro traz, a questão do yin e a questão do yang. Tá? Então, o yang é muito mais de ação. Quando você age, é sem pensar. Lembra lá que eu falei? São soldados. Soldado faz sem pensar. Vai lá, ataca lá, vamos atacar pelo flanco, vamos atacar por trás. É isso. Mas o yin é o comandante. O comandante ele vai dar ordem, né? Então, puta, eu não quero falar de guerra aqui. Então você tá muito assassino. Então vamos falar de futebol. O técnico, o Tite, teoricamente o Tite é o yin. Só que ele tá muito, muito yin, né? Não dava bronca, né? E tem a questão política da CBF também, né? E os jogadores são mais o yang. Então vamos falar agora, né? Que o Brasil tomou o pipoco da Argentina. Fala como um brasileiro. O jogador tava muito yin. Você concorda comigo que os jogadores deveriam ser yang, mas tava muito yin? O jogador tava lá parado e o técnico que era pra ser yang tava mais yin ainda. Então todo mundo ficou yin, não mexeu porra nenhuma, não teve ação ali. E aí a gente, né, aconteceu, né, o placar de 3-0. Então os jogadores precisam ser yang. O capitão precisa ser yang. Ele precisa estar em movimento, ele precisa estar em ação. Só que o capitão ele tem que ser yin na hora de pensar, tipo o Rogério Ceni, e ele tem que ser yang na hora de agir, tipo o Gustavo Gomes do Palmeiras, ou o Lugano de São Paulo, que é o Uruguai. Você vai ver que é tudo não é de fora, né? O Brasil tinha o quê? Aldair, né, e Roque Júnior. Né? Na Copa de 2002 era Roque Júnior e Lúcio. São os caras que vão pra cima, fecha a cara e vai pra cima. Precisa disso, é uma energia mais yang. E, né, uma energia mais yin era o capitão, que era o Cafu. Né? Óbvio que eu vou falar da seleção vitoriosa, né? Porque essa seleção eu não conheço. Então, essa é a ideia. Então, no time, eu preciso ter o yin e o yang. O yin, ele é mais centrado. Fala assim, mano, para, vai lá. Era o Cafu e o Emerson, né? Em 2002. E que o Emerson foi cortado. Aí, beleza. Aí jogou. E o Yang era o quê? Era o Ronaldinho, era o Ronaldo, era o Rivaldo. Meu, vai pra cima, mano. Era o Denilson, vai pra cima, meu. Pega a falta, chama a falta e vai ficar lá. Segura a bola aí na frente. É isso, precisa ter isso. Hoje na seleção não tem. Então, o exemplo prático é isso. Eu preciso ter o Yin, eu preciso ter o Yang. Só que os dois conversam.
Se o Yang tá maior, vai dar pau. Que são jogadores que vão pra cima, vão brigar, não querem nem saber. Fábio Costa é um exemplo, vai brigar, não sabe nada, vou dar porrada em todo mundo, né? Amaralzinho, também bate em todo mundo. É muito mais isso. Edmundo, Renato Gaúcho, né? Túlio, Romário, esses caras eram muito aflorados, era o Yang. Só que eles resolviam, né? Estão começando a entender a questão da natureza Yang. Renato Gaúcho, Romário, Edmundo, Túlio, se comiam entre si. São os boss, vou fazer com todo mundo. Mas fazia, resolvia. E o Zinho era o cara lá de trás, mano, era o Dunga, era mais calmo ali, ficava lá, né, pensante. Então, é isso que o livro traz, o Yin e o Yang. E eu trago em todos os exemplos, tanto no futebol, quanto no esporte, quanto na nossa vida, quanto na geopolítica. Eu preciso ter esse equilíbrio. Se eu não tenho esse equilíbrio, acontecem esses conflitos que a gente está vendo aí, nacional e internacional. E vai piorar, a tendência é sempre piorar. Então, é o nosso trabalho como profissional e terapeuta da saúde trazer esse equilíbrio. E eu digo mais, eu dei o caso do abuso sexual porque eu tenho uma frente contra pedófilo e estuprador, né? Eu falo abertamente, eu tenho que falar porque eu tenho que expor minha opinião também, né? Isso é importante. Abuso sexual, abuso de violência, abuso dentro de casa, eu sou contra. E eu fico maluco com isso. Só que eu não posso impor minha opinião. Olha que foda. Eu atendo, né, caso de abuso sexual, já contei desse caso, né? Que é um menino que foi estuprado e pegou o vírus da HIV, né, contraiu o HIV, pós-estupro. E aí, como a gente trata? Eu não posso chegar pra ele, não, vamos matar os caras. Eu não posso. É contra a minha ética. Eu posso ser preso. Porque eu tô induzindo o meu paciente a fazer alguma coisa. E tem muito terapeuta, muito profissional que faz isso. É cagada. É antiético e pode tomar processo, pode perder a carta do conselho de trabalho. Tem muita gente assim, muito. Médico, não, todos os profissionais são assim. E eu não posso deixar isso acontecer para vocês. Então, a partir do momento que eu estou orientando vocês, eu tenho que deixar isso claro. Não pode acontecer. Eu preciso do centro. E do abuso sexual é um exemplo para mim, tá? Então, é isso que eu tenho que deixar bem claro para vocês. Procurem o equilíbrio, procurem a visão das duas percepções. Para aí sim você gerar a mudança que você quer ocasionar no teu paciente. Beleza? É o que a Daisy falou, o que olha para uma pessoa talvez não sirva para outra, observar a individualidade costuma os gente. Isso. É o geral. Eu preciso analisar os pontos, tá? Então eu tenho uma percepção de vida, eu tenho e não me tiram, mas para atendimento eu tenho que tratar ele como um ser diferente, né? Então eu tenho que observar diferente do que eu tenho como critério, né? Assim como o Messi tem uma, assim como o pessoal da equipe tem uma visão, e tá tudo bem, não importa qual a visão que você tenha, mas na hora de atender, você tem que ter uma visão neutra. Essa é a minha orientação. Eu não estou mandando aqui ninguém a fazer isso. Mas essa é a minha orientação baseada no que o livro está falando. E aí ele fala da questão do yin, da importância do yin e da importância do yang, porque ele tem que ter esse equilíbrio, né? Ele fala também para vocês aprenderam errado, as escolas ensinaram errado da questão do fogo, que é lá em cima, e da água que é lá embaixo, é só inverter, terra fica no meio, né? Então é reflexo. Isso é importante vocês saberem, porque isso muda todo o jogo. Eu não sei se vai começar a mudar todo o jogo. Você vai, puta, mano, eu tô ouvindo os meninos lerem aqui, mas eu tô pior, parece que eu não tô manjando nada. Essa é a intenção, é trazer essa reflexão. Então, o que eu ensino pra vocês é muito mais fácil. É muito mais certo e correto. E isso, nossa, malandro, vocês vão. Calma, que ainda tá no quinto, ainda falta mais 190 episódios aqui, pra Ainda, vocês deixa eu entenderem. perguntar. Tem bastante estrofe ainda. Quer fazer em duas partes? Que já bateu 1 hora e tem que ir lá pro social. Né? A gente mata aqui. Daí na próxima, é melhor. Reflexão é O- foda. é, Não, vamos sair. sabe por Dois. quê? Porque eu acho que é até interessante que aí as pessoas avaliam isso que você acabou de falar, desse novo conceito de como aprendemos e como é realmente escrito no Imperador Amarelo, porque as próximas estrofes ele vai aprofundar mais ainda. Aí vai bugar bastante coisa. Vai. Ixi, vocês não têm noção. É, aqui, só para deixar claro, aqui não é sermão. O que eu tô falando aqui não é sermão, é apenas reflexão do que foi falado. E eu tenho que trazer exemplos da prática clínica, porque a grande maioria de vocês entende na vida real, né? A gente está na vida real. Mas esse dos 5 movimentos, vocês vão. A minha escola, a escola que eu ensino vocês é a escola de terra. Terra é sempre no centro.
Por quê? A Terra é a neutralidade. Eu preciso neutralizar. O que é esse neutralizar, Kim? Eu preciso colocar o teu pé no chão. Eu preciso enraizar você primeiro. Se eu não consigo enraizar você, eu não consigo enraizar o meu paciente, o tratamento não vai funcionar. Então, para encerrar, eu preciso enraizar o meu paciente no chão, eu preciso enraizar o meu paciente na terra, para que eu consiga trabalhar os outros 4 movimentos. Que aí tem as questões mentais e emocionais, que aí vocês já viram ali, né? Puta que, mas aí os caras me ensinaram errado? Cara, não ensinaram errado, né? Vamos ser justo, vai. Eles ensinaram o que ensinaram para eles. Agora, quem foi o primeiro ser que ensinou errado para ele, não vou saber te responder. Tá, o que eu tô falando aqui para vocês é a minha escola. Pô, eu li essa. Mano, é a minha sexta, acho que é quinta ou sexta vez que eu tenho que ler esse livro aqui. E eu tô lendo essa versão brasileira. Acho que eu só li uma vez a versão brasileira. Essa é a segunda vez que eu tô lendo a versão brasileira. E tá. Nossa, velho. Tá, por isso que a ideia de fazer a reflexão. Porque tá tudo cagado, né? Eu não sei, realmente eu não sei. Eu não sei quem foi que trouxe essa visão pra vocês, né? E é bom porque, como tem aluno aqui, eu já posso cutucar e posso falar, né? Essa live também não fica no ar. E se alguém grava e coloca, é passível de crime, então tamanho em processo também. Como eu não coloco no ar, então ela não fica no ar, então ela é de forma exclusiva aqui também, né? Esse é um outro ponto. Mas eu preciso que vocês entendam que a minha escola é de terra, a escola que vocês aplicam é a escola de terra, terra fica no centro. E baseado nisso tem água, fogo, madeira e metal. E como que impacto. Só que terra é a neutralização. Terra é o equilíbrio. Terra está em todos os movimentos. Eu sempre falo isso. Eu vou ficar continuando. Terra está sempre em todos. Terra em água, terra em fogo, terra em metal, terra em madeira. Eu preciso, porque a terra é enraizamento. Eu preciso enraizar. Eu preciso trazer raciocínio, reflexão. Por isso que a técnica de FO funciona. Eu trago compreensão de fatos para o meu paciente. Puta, ele está muito ansioso, enraiza. Ele está muito medroso, enraiza. Ele está muito raivoso, enraiza. Ele está muito pensativo, enraiza. É a racionalidade que só a Terra traz que faz com que os nossos pacientes sejam mais calmos, neutros e consigam perceber o que está acontecendo ao redor deles. Por isso que a FO funciona, né? Que foi o tema da aula passada, ontem, né? Da FO funciona. Eu nunca vi até hoje, vai parecer arrogante, mas eu nunca vi uma técnica, tanto a FO quanto a FV, errar. Cara, eu tô vendo 100% de aproveitamento. Não em mim. Esquece eu agora, né? Eu que fiz a técnica, desenvolvi, né, a técnica, melhorei, né, aperfeiçoei, né, a técnica já existia, só aperfeiçoei com outros fatores, com outras técnicas, mas eu uso como base vocês, que são meus alunos, né, são meus mentorandos que estão fazendo e tá surtindo efeito. Se vocês estão fazendo e tá dando certo, é porque a técnica funciona, o método funciona. Como que eu cheguei né, como eu fiz para chegar nele, não importa. O importante é que funciona. E é isso que vocês precisam saber, tá? E é tudo baseado no livro. Então eu sempre vou buscar essa imparcialidade, tá? E no atendimento, então de novo, né? Eu tive que trazer exemplos da vida real, mas o livro fala de saúde. Então, se possível, tenta sempre focar na questão de saúde, né, neutralizar na questão de saúde dos seus pacientes. Que mais? Semana que vem a gente continua com essa segunda parte, né? Coloca em prática, coloca né, em anotação aí, vai começar a bugar. Essa era a ideia mesmo, a bugar a cabeça de vocês com conteúdo. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, coloca aí pra gente que a gente resolve. Certo? Eu alonguei, é isso. Mestre, palavras finais? Tranquilo. Acho que é isso. Não vai ficar no ar, mas depois eu subo na plataforma de conteúdo para vocês. Beleza? Então é isso, nos vemos semana que vem. Aula de leucemia e parte 2 do capítulo 5 para vocês. Até mais, obrigado, gente. Até mais. Valeu! Alô.